Olá, pessoal. Meu nome é Nádia Maciel Bontempo. Eu sou professora do Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. O nosso assunto hoje é sobre dengue. O que precisamos realmente saber sobre dengue? Sempre vem a pergunta, professora Nádia, quanto que eu tenho que pensar em dengue? Toda vez que eu tiver febre, até 7 dias, acompanhada de 2 desses 10 sintomas: cefaleia, artralgia, mialgia, dor retroorbitária, exantema, petequias, náuseas, vômitos, leucopenia e prova do laço positiva. Observem que é leucopenia, não é plaquetopenia. O que é uma plaqueta normal? Os valores não vão de 150 a 450 mil? Então, se eu ver uma plaqueta de 200 mil, eu vou perguntar, 200 mil, isso é normal? Depende da situação. Se ontem ela tinha 400 mil e hoje ela tem 200 mil plaquetas, ela teve uma queda de 50% de suas plaquetas. Então, a plaqueta, ela ajuda no diagnóstico, mas ela não faz parte dos critérios diagnósticos iniciais, certo? Então, é febre acompanhada de 2 desses sintomas. Professora, mas a minha paciente estava com febre, com dor de cabeça, dor no corpo, mas teve diarreia. Então, eu acho que é uma gastroenterocolite. Mas pode ser dengue? Pode. Tem febre até 7 dias, acompanhado de 2 sintomas, cefaleia e mialgia? Sim, então pode ser dengue. Eu tenho que acompanhar também como dengue. Então, eu vou hidratar essa paciente de acordo com o recomendado e vou fazer exames e acompanhar esta paciente conforme o protocolo. Já em criança, gente, esse cuidado tem que ser redobrado. Toda criança com febre, sem um foco aparente, eu também tenho que pensar em dengue. Se os pais estão com dengue, a família ali está tendo dengue, mesmo que, às vezes, eu coloque outros diagnósticos na jogada, eu vou pensar também em dengue, vou hidratar essa paciente e vou acompanhar com a frequência necessária e com os exames necessários. Professora, se eu fizer qual exame que eu tenho que fazer para saber se é dengue? O NS1, se ele for negativo, descarta dengue? Não descarta, certo? Os trabalhos mostram que o NS1 ele tem uma positividade de 60% a 90% quando realizado no tempo ideal, isso é de 3 a 5 dias, preferencialmente nos primeiros 3 dias. Mesmo assim, não é 100% de positividade, é de 60% a 90%. Já quando ocorre o segundo episódio de dengue, a sensibilidade do NS1 é menor ainda, é de 60% a 70%. Então, se o exame for positivo, ótimo, eu tenho com certeza dengue. Ele negativo, eu não afasto dengue. Se ele tem febre acompanhado de 2 daqueles sintomas que a gente conversou, pode ser dengue, eu vou acompanhar também como dengue. E como que é a história natural da dengue? Então, o vírus da dengue, assim como a maioria dos vírus, ele tem um script que ele segue. Nos primeiros 3 dias, ele causa sintomas sistêmicos inespecíficos. Então, o paciente tem febre, dor no corpo, dor nos olhos, dor de cabeça. E, então, a gente tem que saber com o paciente que dia você começou com a febre, mais ou menos que hora. Então, você calcula 24, 48, 72 horas
geralmente é a fase febril. Quando o paciente vai para o 4º dia, geralmente, ele entra na fase crítica. Essa fase aí dura 48, no máximo 72 horas, e depois o paciente entra na fase de convalescência. É muito importante a gente falar isso para o paciente. Olha, você vai ficar 3 dias com esses sintomas, então é muito importante hidratar já a partir desta fase, mas na hora que a sua febre for embora e que você melhorar, aí é que você tem que tomar cuidado e voltar à unidade de saúde para que a gente possa te acompanhar. E você só volta a trabalhar no final quando eu te dou um atestado, né? É importante a gente tranquilizar o paciente que ele vai ter um atestado, porque senão ele dá aquela melhora relativa, né? Quando ocorre a efervescência da febre e não volta no dia correto, e quando ele volta, ele já pode voltar em choque. Então, essa é uma explicação que a gente tem que dar para o paciente. Sim, professora, mas meu paciente está com suspeita de dengue. Ele tem febre, acompanhado de 2 daqueles sintomas. Ele começou ontem com um quadro. Então, quando esse paciente chega na unidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é classificá-lo. Gente, esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Eu sou do Comitê de Óbito por Arboviroses em Goiânia, e o que a gente vê é que na maioria dos óbitos, o profissional não cumpriu, não avaliou e não classificou o paciente conforme este protocolo. Então, esse protocolo, ele é vital para nós. Ele tem disponível em quase todos os consultórios, ou mesmo nos aplicativos. Então, vamos ficar de olho, porque esse paciente, toda vez que ele vier para mim, eu tenho que classificá-lo. Um dia ele pode ser do grupo A, mas no 3º dia ele pode ser do grupo C, por exemplo. Então, a cada dia, o paciente de dengue deve ser classificado. E aí, eu vou começar perguntando. Primeira coisa que nós temos que fazer quando chega o paciente de dengue, qual é? Professora, e como que eu classifico esse paciente? Então, nós temos esse algoritmo do Ministério da Saúde. Eu sou do Comitê de Óbitos por Arbovirose de Goiânia. E a gente vê que na maioria dos óbitos, esse protocolo não foi respeitado. Então, se você não quer perder seu paciente de dengue, classifique-o a cada consulta de acordo com esse protocolo. Quando o paciente chega, professora, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que ver os dados vitais desse paciente. Eu tenho que ver como é que está a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória. E daí eu tenho que tomar atitudes mais rapidamente. Professora, mas por que eu tenho que preocupar com choque em dengue? Porque é o seguinte, pessoal, a lesão básica causada pelo vírus da dengue é uma inflamação que leva a um aumento de permeabilidade, com perda de líquido para o terceiro espaço. Com isso, eu vou ter, com o andar da infecção, uma perda para o terceiro espaço, com isso, a evolução para choque. Professora, mas quando eu tenho o segundo episódio de dengue, eu posso fazer um quadro mais grave? Sim, porque quando eu tenho uma infecção por um tipo de sorotipo, eu produzo anticorpos contra aquele sorotipo. Se exposta a um novo sorotipo, meu organismo, ele vai produzir anticorpos que são heterófilos, que não são para aquele vírus que ele conhecia. Então, com isso, eu poderei ter uma resposta mais acentuada, até mesmo uma facilitação da entrada do vírus nas células hospedeiras e, com isso, um
quadro clínico mais grave quando eu tenho uma reinfecção. Isso está nos preocupando, porque provavelmente teremos contato aí com o DEN3, né, que não circulava há muito tempo entre nós. Por isso, temos que ficar alertas com a possibilidade desta resposta amplificada de anticorpos diante desse novo agente. Sim, professora. Então, como que eu vejo que o paciente está evoluindo com o extravasamento de plasma? Através do hematócrito, pessoal. Então, o hematócrito é o principal parâmetro. Por quê? Ele não é a porcentagem que representa a quantidade de glóbulos vermelhos no volume total de sangue, né? Meu denominador é o volume total de sangue. Se houve perda para o terceiro espaço, meu denominador diminuiu. Então, com isso, eu vou ter um aumento do hematócrito. Tem gente que fica esperando plaqueta cair para dar diagnóstico de dengue. É importante a gente lembrar dessa questão, né? Plaqueta de 200 mil, por exemplo, é uma plaqueta normal? Se ontem eu tinha 400 mil plaquetas e hoje eu tenho 200 mil, eu perdi 50%. Então, quando você olha o parâmetro numérico, né, o valor absoluto, você diz, não, as plaquetas estão normais, isso não é dengue. Não existe isso, gente. Vamos tirar esse conceito errôneo, certo? Se as plaquetas estiverem baixas, elas fortalecem o diagnóstico, mas se elas estiverem normais, não quer dizer nada. O meu olho tem que ir para o hematócrito, porque desde a fase precoce da infecção, nós já podemos identificar que está havendo esse extravasamento de plasma. Então, professora, como que eu sei que o paciente tem choque? Então, eu vou olhar a pressão arterial. A pressão arterial é uma relação de débito cardíaco com a resistência vascular periférica. Então, em adultos, geralmente a gente considera choque se for abaixo de 90/60, certo? Diferentemente, nos choques virais, nós temos ainda uma manutenção da resistência vascular periférica, enquanto o débito cardíaco já começa a diminuir pela perda de líquido para o terceiro espaço. Então, eu posso ter uma PA convergente. Toda vez que eu tenho a pressão sistólica menor do que 20 milímetros de diferença da diastólica, eu tenho uma PA convergente. Então, já significa que o meu paciente está tendo perda importante para o terceiro espaço, certo? Então, a primeira coisa, avaliar a pressão desse paciente. E a cada dia que ele vier na minha unidade, eu começo por aí. Eu vou olhar os dados vitais, eu vou anotar, né? Então, se às vezes a equipe da enfermagem não fez a sua consulta e não colocou esses dados, nós médicos temos também o papel de aferir. Então, a pressão, ela vai determinar qual vai ser a minha próxima conduta, que nesse caso de choque, nós vamos chamar o SAMU, o resgate, e esse paciente vai para a UTI, mas nós vamos preparar esse paciente para o transporte. Então, lembre-se, a classificação do Ministério da Saúde, daquele protocolo, divide o paciente em A, B, C, D. Aqui na UFG, a gente aprendeu a começar sempre de trás para frente. Então, primeira coisa, meu paciente tem choque? Se ele tiver choque ou algum sangramento importante ou um acometimento grave de órgãos, se ele já está dispneico, esse paciente é classificado no grupo D. Não, doutora, meu paciente não tem choque. Aí vem a próxima pergunta. Mas ele não é
Ele é C? Ele tem sinal de alarme? Então, quando a gente está tendo aquela perda por terceiro espaço, eu começo já a apresentar sinais que a gente chama de alarme. Então, eu tenho edema de alça intestinal, né? Então, eu posso ter dor abdominal, eu posso ter vômito, sudorese, diminuição da diurese. Então, se o meu paciente tiver sinal de alarme, eu vou ter que, no mínimo, interná-lo. Então, é definidor de conduta, né? Esse sinal de alarme. Não, doutora, meu paciente não tem choque, não tem sinal de alarme. Aí vem a próxima pergunta. Ele é A ou ele é B? Primeira coisa, eu vou fazer a prova do laço. Se ele tiver algum sangramento, ele não entra, né? Você não precisa fazer prova de laço. Mas, se ele não tem choque, não tem sinal de alarme, eu faço a prova do laço. Se a prova do laço é positiva, eu já classifico ele como B. Não, doutora, não deu prova do laço positiva. Aí eu faço a próxima pergunta. Ele tem alguma comorbidade? Ele tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, tem diabetes, tem asma. Ele é menor de 2 anos? Ele é maior que 60? Ele tem... Ela está gestante também, né? É um paciente de risco social, é aquele paciente que às vezes vai embora, mora muito longe, tem chance de não voltar, né? Um paciente de risco social, eu classifico como B. Não, professora, ele não tem choque, então não é B. Ele não tem sinal de alarme, ele não é C. Ele não tem comorbidades nem situação de risco, então ele é A, né? Atenção, né? É A de atenção, porque no momento ela é A, mas se ele não hidratar corretamente, ele pode chegar a grupo D. Então, esse raciocínio, gente, toda vez que eu tiver com paciente de dengue, eu o classifico e a cada dia ele poderá estar num grupo diferente. Então, a cada dia eu vou medir pressão, eu vou perguntar se tem sinal de alarme, né? Eu vou saber das comorbidades dele, se ele não tinha prova do laço positivo, eu posso fazê-la, né? E eu vou classificar para tratar naquele dia e saber com qual conduta eu vou ter com o paciente de acordo com o protocolo. Então, meu paciente está chocado, doutora. O que é que eu faço? Então, pegar um acesso calibroso, né? 20 ml por quilo a cada 20 minutos. Eu reavalio esse paciente, eu fico do lado dele, enquanto isso o SAMU está vindo, né? A gente chama o SAMU, né? Se eu estiver numa unidade, numa UPA, eu preparo esse paciente para transferi-lo para uma UTI, né? Ou então para a sala vermelha. Então, 20 ml por quilo a cada 20 minutos. Isso aí, né? Tem paciente que, às vezes, por exemplo, num paciente 60 quilos, 70 quilos, vai ser praticamente 1 litro ali, né? Você pode correr livre. Ah, mas ele é idoso. Então, idoso, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente também não pode encharcar, mas também não deixar o paciente seco, né? Então, você vai fazer ali 5, 7 ml por quilo, né, no idoso, uma bolsa de 250, observa o paciente, vai auscultando para ele não encharcar, tá tudo bem, repita o processo, né? Porque no nosso comitê de óbitos, nós também vemos muitas pessoas, o paciente idoso morrer porque não recebeu hidratação a contento. E aí, esse paciente vai ser transferido para uma unidade intensiva. Lá, né, vão ser feitos os exames. Nesse caso, gente, o hematócrito tem que ser feito a cada meia hora, porque o hematócrito é o parâmetro para que eu saiba se esse paciente está melhorando. Então, se o hematócrito estabilizou, melhorou, né, começou a descer, eu
posso já passar esse paciente para a fase de manutenção. Não melhorou, eu tenho que investigar, será que meu paciente está sangrando? Vou fazer as outras provas, vou avaliar o uso de plaquetas, né? De albumina, de medidas salvadoras, né? Que isso se faz nas UTIs, certo? Então, se você estiver numa unidade de saúde e chegou o paciente chocado, você já dá volume para ele começar, né, a se equilibrar para o transporte. Não, professora, não está chocado, mas ele está pré-choque. Porque se ele tem sinal de alarme, ele já extravasou de uma forma que já está dando sintoma, né? Então, quais são os sinais de alarme? Aumento do fígado, dor abdominal, vômitos persistentes, deixar de urinar, tontura, lipotímia. Então, para eu estar deitada e ficar em pé, eu tenho que ter o volume suficiente para estimular meus vasos receptores, né? Se eu não tenho volume, eu posso ter lipotímia. Então, a pressão ainda está mantendo, mas eu já estou com sinal de alarme. Isso, gente, 10 ml por quilo por hora, depois você faz mais 10 ml por quilo, né? E vai acompanhando o paciente, também avaliando se ele não está crepitando, né? Se ele está tolerando bem aquela hidratação. E eu tenho que ter o hematócrito desse paciente de 2 em 2 horas. Pessoal, às vezes a gente vê o paciente internado no hospital e que não teve o hematócrito de 2 em 2 horas. Isso é motivo de óbito. Então, vamos seguir o protocolo. Lá no protocolo tem o que fazer, certo? Então, é importante acompanhar com hematócrito para, na hora da estabilização, geralmente a gente ainda hidrata mais um período de 12, 24 horas, e o hematócrito está estável, aí sim eu posso tranquilizar com esse paciente. Não, professora, o paciente não tem choque e não tem sinal de alarme. Então, vamos fazer a prova do laço para começar? Por quê? Porque se o paciente tiver prova do laço positiva, vamos supor que ele não tenha nenhuma comorbidade, não seja menor de 2 anos, nem maior que 60, não seja gestante, nem risco social. Mas ele tem prova do laço positiva, eu tenho que fazer com ele o que se faz no grupo B, que é ter um hematócrito do dia. Guardem isso, pessoal. Peça seu gestor, entenda, nós precisamos de ter um hematócrito no dia. Então, a prova do laço, todo mundo lembra, a sistólica mais diastólica dividida por 2, eu vou insuflar, deixar apertado no paciente adulto 5 minutos, né? Na criança, a gente usa 3 minutos e vou ler dentro do quadradinho ali de 2 por 2, 2,5 por 2,5, e vou contar. Se tiver 20 petecas, é positivo em adultos, até 10 positivo em criança. Então, grupo B. O que eu faço, professora? Então, grupo B, que são aquelas comorbidades, a idade, né? O corte é 65 anos, olha lá, adulto acima de 65 anos. Se o paciente é do grupo B, eu preciso ter o hematócrito dele ali na hora. Se ele tiver hemoconcentrado, eu interno esse paciente. Se ele não tiver, eu posso hidratar ele ali na minha unidade, mas amanhã eu preciso ver esse paciente, né? Amanhã eu vou repetir o hematócrito dele, depois da manhã eu vou estabilizá-lo para depois da alta. Interessante que o Ministério recomenda que se o paciente for acima de 75 anos e for grupo B, que ele já seja internado. Porque os idosos comórbidos e mesmo só a idade já é um grande fator de risco para óbito. Então, acima de 75 anos, internar. Então, meu paciente é grupo B. Como que eu vou hidratar, professora? Então, a fórmula é de 60 a 80 ml por quilo. É a dose que ele tem que tomar em 24 horas. Então, um paciente de 60 quilos, eu vou multiplicar pelo número 60.
Então, 60 vezes 60, eu tenho que dar 3 litros e 600 ml de... Vou voltar. Então, professora, como que eu vou hidratar meu paciente do grupo B? Então, o número mágico é 60 vezes o peso. Então, esse senhor Antônio aqui, ó, ele tem 60 quilos. Eu vou multiplicar 60 por 60, dá 3.600 ml. Dessa dose total que eu tenho que dar em 24 horas, 1/3 tem que ser de soro. Se o paciente tolera oral, ele vai tomar esse 1/3 oral. E os outros 2/3 vai tomar na forma de outros líquidos. E isso tem que ser prescrito, pessoal. Não é só falar para o paciente, tome bastante líquido. Não é só isso. Você vai prescrever a quantidade de líquidos que ele tem que tomar. Então, no caso de 1.200 ml, eu teria que diluir, né, 1 litro do soro num litro d'água, né, o pacotinho em 1 litro d'água, e o paciente, como ele tem que tomar 1.200 ml, ele vai tomar 6 copos de 200 ml, 6 vezes em 24 horas. E ele vai tomar mais 2,5 litros aproximadamente no resto das horas. Então, é água, é chá, é suco, né? A gente prescreve um analgésico, a gente lembra que não vai passar ibuprofeno nem corticoide para o paciente, né? Então, dá uma ampola de hidrocortisona, como a gente tem visto em alguns óbitos, né? A gente não vai prescrever corticoide no paciente, para o paciente, tá? E aí, nós vamos fazer essa prescrição para o paciente e vamos falar na cabeça do paciente sobre sinal de alarme. Então, geralmente nas unidades tem o cartãozinho com os principais sinais de alarme. A gente fala para ele, se não estiver dando conta de ingerir líquido, se começar a vomitar, se tiver dor abdominal, se tiver qualquer sangramento, se ficar com tontura, se parar de urinar, tem que ir para uma unidade de urgência imediatamente e falar, olha, eu estou com dengue e o médico me ensinou que isso é um sinal de alarme. Então, é nosso papel repassar isso para o paciente. Essa coisa ali, gente, retorno diário até 48 horas após a remissão da febre. Depende do paciente, certo? Um paciente com comorbidades, às vezes eu tenho que ver ele todos os dias. Não usem essa fórmula, retornar a cada 48 horas. Não, ele vai retornar se ele tiver sinal de alarme. Ele vai retornar se ele tem alguma comorbidade que eu tenho que olhar mais de perto, certo? Então, não fiquem presos nisso. Se o paciente começou ontem com um quadro, daqui 48 horas ele vai entrar no terceiro ou entrando no quarto dia. Então, esse paciente, eu até posso pedir para ele retornar, mas eu tenho que explicar que no outro dia ele vai hidratar dessa mesma forma que foi prescrita para ele. E ele vai retornar para colher o exame, já vai retornar com o exame na mão, um novo hemograma, certo? E, inclusive, na nossa unidade de saúde, lá no Parque Santa Rita, a gente pedia que os pacientes já trouxessem suas garrafinhas com soro e ele ficava lá tomando, esperando até a hora de colher o exame, certo? Pessoal, um grupo particular do grupo B que a gente tem que ter muito cuidado são com os obesos. Por quê? Imagina, por exemplo, uma pessoa de 115 quilos vezes 60 é a quantidade de líquido que ela tem que tomar. Então, ele teria que tomar ali mais ou menos 6 litros e 900, 7 litros praticamente de líquidos a cada 24 horas. 1/3 aí, 2 litros e 300 aproximadamente de soro. Então, necessariamente, esse paciente pode precisar de hidratação venosa, porque a pessoa, além desses 2.300 de soro,
ela vai ter que tomar outros 5 litros de outros líquidos. Então, às vezes, a hidratação venosa vai ser realmente necessária. Então, atenção com os obesos. Não, professora, meu paciente não tem choque, não tem sinal de alarme, não tem comorbidades, ele é um paciente A. É do mesmo jeito, 60 vezes o peso, dividido por 3. 1/3 necessariamente soro. Se o paciente tolerar oral, não tolera, faz na veia, certo? E os outros 2/3 de outros líquidos. E eu tenho que ver esse paciente no 3º, às vezes no 4º, no 5º, às vezes no 6º, às vezes no 7º dia, certo? Porque aí o hematócrito tem que ser observado. Eu tenho que classificá-lo a cada dia, certo? Tem paciente que, mesmo fazendo tudo direitinho, ele poderá não evoluir muito bem, porque tem a resposta inflamatória individual também na jogada. Então, temos que ter muito cuidado com esse paciente e é esse acompanhamento diário. Às vezes o ACS entra na jogada e sabe, olha, está hidratando, o doutor pediu para você voltar lá, né? Ou então orientar esse paciente, se ele não estiver conseguindo ingerir líquidos, que ele procure uma unidade para receber de forma venosa, certo? Então, eu acompanho ali o paciente 3º, 5º, 7º dia, quando ele é grupo A, e aí sim, depois que ele normalizou o hematócrito, eu repeti com 24 horas, aí ele pode ter alta. Então, esse é o critério de alta, certo? Importantíssimo a gente falar dos sinais de alarme para o paciente, né? Entregar o cartãozinho de acompanhamento de dengue, porque aí o colega vai saber o que a gente pensou, o que a gente fez, dar o atestado para o paciente. Lembrar que em criança você tem as fórmulas para calcular a hidratação necessária da criança, certo? Explicar para a mãezinha que se ela não estiver conseguindo hidratar a criança, que ela retorne numa unidade de urgência o mais rápido possível. Às vezes, a criança, a gente consegue hidratá-la através de uma seringa de 20 com o número que você calculou de soro oral. Então, puxa a bochechinha, né? Oferece o líquido, oferece o soro. Se não estiver conseguindo, tem que ser venoso, né? Isso aí o pessoal da pediatria tem várias formas de fazer. Então, às vezes, encaminhar até mesmo para uma unidade de urgência pediátrica. Então, pessoal, o que a gente precisa saber para não deixar nosso paciente obtuar por dengue? Primeiro, nós temos que saber que dia da infecção ele se encontra, calcular que dia ele completará 72 horas para realizar hemograma no grupo A, ou pedir imediatamente o hemograma no grupo B, C, D, explicar para o paciente que na hora que a febre passa é que a tensão deve ser maior, a hidratação rigorosa e que ele tem que retornar, classificar o paciente a cada consulta, porque ele pode mudar de uma consulta para outra. Sempre perguntar sobre comorbidades, ver que idade que o paciente tem, se ele é do grupo especial, tratar como grupo B e ver o hematócrito do dia, não deixar para o outro dia. A cada consulta, avaliar dados vitais, classificar, perguntar se surgiram sinais de alarme, seguir as recomendações do protocolo do Ministério da Saúde a cada dia. Eu ando sempre com esse protocolo nos meus materiais e sigo rigorosamente. Aquilo tem embasamento científico e tem aprovação do Ministério da Saúde. E se a gente o acompanha, a gente não perde o paciente. O segredo é acompanhar o paciente até a alta. Ver o paciente pelo menos no 3º, no 4º, no 5º, no 6º dia. Lembrar que NS1 negativo não exclui dengue. Lembrar que IgM pode positivar só após o 7º dia. Então, não exclui dengue se IgM for negativo. O hematócrito é o principal parâmetro que guiará a hidratação, não as plaquetas. E
alta só após o hematócrito normalizar uma vez. Você mantém a hidratação e aí você repete o hematócrito e confirma que ele está normal com 24 horas de diferença. Aí o paciente pode ter alta, que também, né, só pode ser feita com estabilidade hemodinâmica e com as plaquetas em ascensão. Vou repetir de novo. O segredo é acompanhar o paciente até a alta. E lá no nosso grupo de óbitos, o que a gente vê? Quais são as principais causas de óbitos em dengue? Não seguir o protocolo, não prescrever a quantidade exata de líquido que o paciente tem que tomar, não orientar sobre sinal de alarme, deixar de internar quem não tolera líquido, não ver o hematócrito quando indicado no protocolo. Então, grupo D é a cada meia hora, grupo C a cada 2 horas, grupo B eu tenho que ver o hematócrito no dia, o grupo A eu posso ir ver no 3º, no 5º, no 7º dia, se ele está permanecendo no grupo A. A sobrecarga de volume, né? Que depois que o paciente já estabilizou, continuar dando volume por medo de tirar. Então, se o hematócrito já normalizou, eu vi que ele está estável, né? Eu já tenho 2 hematócritos estabilizados, eu posso passar para a fase de manutenção. Isso tem no nosso protocolo. E para pacientes que vão para internação, que aí vão para UTI, né? Mais causas de óbito são a co-infecção bacteriana, o comprometimento de órgãos nobres, né? Muitas vezes o paciente pode cursar com insuficiência renal, né? Pré-renal, depois renal, com todas as drogas também utilizadas. Então, ter esse cuidado com o nosso paciente. Aqui do lado, né, deixei o quadrinho com a hidratação de idosos. Então, ela é menor ml por quilo, mas ela não pode ser deixada de ser oferecida para o paciente, certo? E, geralmente, depois de 48 horas de oferecimento dessa dose mais intensa de líquidos, a gente já passar para a fase de manutenção. E aqui, gente, um dos nossos casos lá, a gente vê muito isso como causa de óbito de dengue. O médico pensa em dengue, prescreve lá soro fisiológico, 500 ml, dipirona, alta após a hidratação. Então, não é isso. Primeiro, não é essa quantidade para todo mundo. Eu tenho que ver quanto que meu paciente pesa, quanto que ele vai ter que receber. Eu tenho que repetir o hematócrito dele, certo? E essa coisa também de retorno a cada 48 horas. Nós tivemos um paciente que obtuou, que começou com sinal de alarme e falou, não, mas o médico falou para eu voltar com 48 horas. E o paciente foi a óbito. Então, gente, o segredo de não deixar o paciente ter uma má evolução é acompanhar, é seguir o protocolo. Um abraço a todos.